Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te explicar com detalhes sobre a negociação bastante complexa que a diretoria colorada conseguiu fazer por Robert Renan. Zagueiro de 20 anos, cara que era do Zenit, tá? Ainda pertence ao Zenit, né? Ele veio por empréstimo de uma temporada, mas é base do Corinthians, foi pro Zenit, agora tá vindo pro Inter, já passou por seleção brasileira de base, já teve uma convocação para a seleção principal e é muito bom jogador. Mas eu acho que você deve ter acompanhado, esse nome teve toda uma polêmica, porque o vice-presidente do Corinthians falou aos quatro ventos, dizendo, olha, nós quase trouxemos ele de volta para cá, mas não aceitamos o negócio porque não somos barriga de aluguel. O contrato é de 1 ano, mas tem uma cláusula de obrigatoriedade de liberação na metade de 2024 e já se sabe que ele está apalavrado com o West Ham da Inglaterra. Saindo do negócio tem que entregar. E o Timão diz que apenas por 6 meses não faria negociação. O que mudou para o Inter fazer esse negócio? Qual é a vantagem colorada? É isso que eu vou te falar a partir de agora. Bom, gente, vamos lá. Primeira questão. O cara tá anunciado. Robert Renan, 20 anos, é jogador do Inter, contrato até dezembro de 2024, primeiro reforço da temporada, tá tudo certo. O contrato é de 1 ano, mas tem uma cláusula sim de saída na metade da temporada, caso aconteça uma negociação para o West Ham, para o Real Madrid, que olhou ele, ou para qualquer clube. Isso ninguém no Inter nega. Mas aí vem a questão. O Inter garante que se protegeu e colocou 2 cláusulas que são muito favoráveis para si neste negócio. A primeira é, se o Robert Renan de fato for vendido em julho, de julho agora, daqui a 6 meses, se de fato acontecer a venda, fechou a venda, ele vai mesmo para o West Ham ou qualquer um, o Inter tem em contrato que vai ganhar pelo menos 4 milhões de euros ou 21 milhões e meio de reais de taxa de vitrine desta negociação. De taxa de vitrine por ter o jogador por 6 meses. E é pelo menos 4 milhões de euros. Pode até passar caso o negócio avance, seja maior. Por exemplo, o Inter e o Zenit usaram como base, como valor base, a quantia que está estipulada era a venda do Robert Renan para o West Ham. Mas existe uma possibilidade, por exemplo, se o Real Madrid atravessa, e aí o Real Madrid paga mais, e aí esse valor vai aumentando. Mas é pelo menos 4 milhões de euros pelo que está entabulado. Ele está dizendo, mas JB, o Inter vai ganhar 21 milhões de reais para ter um cara aqui por 6 meses e entregar depois. Que taxa de vitrine maluca é essa? Calma. Lembra que o Zenit deve para o Inter 10% do Yuri Alberto? Para quem não sabe, Yuri Alberto lá atrás, vendido por 25 milhões de euros, foi para o Zenit, o Inter manteve 10%, o Zenit troca o Yuri Alberto por 2 jogadores com o Corinthians e diz, eu não vou te pagar os 10% porque eu troquei jogadores, não tem como pagar. Só que o Inter tinha cláusula que mesmo em troca tinha que receber 10%. Pois é, agora eles taxaram essa operação e disseram, Zenit, fazendo o negócio do Robert Renan, tu me paga 4 de euros. Eu entrego o jogador, eu fico sem o jogador, sem o Robert Renan, e dou a quitação dessa dívida do Yuri Alberto. Então, acontecendo a venda na metade do ano, que é a tendência, os 4 milhões de euros são um valor maior, porque automaticamente os caras estão aí pagando o Yuri e o Robert Renan. É a indenização de liberar mais cedo o Robert Renan e principalmente quitação do Yuri Alberto, que precisava ser taxado, que se ameaçou ir para a FIFA e tudo mais. Bom, esse é o valor estabelecido caso o cara seja vendido, e eu diria que é praticamente certo que ele vai ser vendido. Então, numa tacada, o Inter vai quitar a dívida do Yuri Alberto, conseguir uma maneira de fazer os russos pagarem essa dívida, tá? De quitar essa dívida e não precisar ir na FIFA, e ao mesmo tempo ganha uma taxa por ter recepcionado o jogador que eles precisavam por 6 meses e tudo mais. Tem toda uma polêmica envolvida que não estavam conseguindo fazer a negociação direta Rússia e Inglaterra, mas Brasil e Inglaterra dá, então tem toda uma questão aí. Mas beleza, o Inter ganha 21 milhões de reais, só que são os 2 negócios, o Robert Renan e também o Yuri Alberto. Bom, mas JB, tem que pensar em todos os cenários. Vamos supor que o cara não seja vendido. Que por uma dessas, cara, o West Ham não efetiva o negócio, troca de técnico lá, o clube não tem dinheiro, não quer mais o Robert Renan. Aconteceu alguma coisa, o cara quebrou a perna aqui no Beira-Rio, bate na madeira porque é muito bom jogador e pode ajudar o Inter. Não dá. O Robert Renan vai passar a temporada inteira em Porto Alegre. Bom, se apenas o negócio não sair, tá? Não saiu o negócio e o cara tá aqui, tá jogando. O Inter usa ele de janeiro a dezembro, tem o cara por toda a temporada,
E pelo negócio Robert Renan, o Inter não ganha nada, só ganha o direito de utilizar o jogador. Só que aí ao final, em dezembro, se ele não for vendido de fato, em dezembro de 24, automaticamente gera uma dívida de 2,5 milhões de euros por 10% do Yuri Alberto. O negócio que o Inter colocou é o seguinte, Zenit, o Inter embretou o Zenit para pagar o Yuri Alberto. Ele disse o seguinte, 4 milhões de euros, Yuri Alberto e Robert Renan. 2,5 milhões de euros, se o Robert Renan não for vendido, em dezembro tu me paga 2,5 de euros, que dá 13,5 milhões de reais. Vocês entenderam? É como se o Yuri Alberto, a dívida fosse valorada em 2,5 milhões de euros e o Inter ganha 1,5 milhão de euros por toda a operação do Robert Renan. Esta é a negociação que foi feita entre todas as partes. 4 de euros da metade do ano, se ele for vendido. Se ele não for vendido, o Inter usa todo o jogador e o benefício será usar o cara por 12 meses apenas pagando o salário. E lá no final, em dezembro, o Inter achou uma maneira de colocar em contrato que o Zenit tem que lhe pagar, porque o Yuri Alberto era 10% do Yuri Alberto. Aí o Inter ia ter que ir na FIFA, fazer a FIFA valorar quanto é que era o Yuri. A direção até achava que 10% do Yuri Alberto para o Corinthians já tinha que valorar mais, tinha que ser 30 milhões no negócio todo, 3 milhões de euros. Bom, reduziu um pouquinho, mas foi toda uma operação e garantiu, não precisa da FIFA e tal, garantiu que vai ser pago. Essas são as duas cláusulas, uma de 4, uma de 2,5. 4 na metade do ano, com o Yuri Alberto e Robert Renan, 2,5 no final do ano, só paga o Yuri Alberto e ainda tem o Robert Renan. Uma última aqui, o Robert Renan vai ganhar 350 mil fixos, mais gatilhos que podem aumentar esse salário, podendo chegar, sei lá, dependendo do que ele jogar, eu não sei qual é o teto, mas sei lá, 350, pode ir a 400, pode ser 450, 500, pode ir aumentando conforme as vezes que ele atua, que ele entra em campo. Só que esse é o mesmo valor que ele tem no Zenit, tá? É basicamente o mesmo contrato. O Inter vai pagar o mesmo salário que ele ganhava lá na Europa, ele ganhava 50 mil no Corinthians, foi por 350 fixo, mais bonificações lá no Zenit e vem para o Internacional também por 350 mil fixos e bonificações. É este o contrato dele. Eu sei que é complexo, eu sei que é difícil de entender, mas acho que eu me fiz entender, né? 4 de euros, Yuri e Robert Renan na metade. Se não vender, é só 2,5 de euros, mas quita o Yuri Alberto em dezembro. Já conseguiram botar aí o Yuri Alberto no meio para valorar essa operação. E a vantagem seria ter um zagueiro que é jogadoraço. Cara de seleção, ele não é jogador pro Inter, respeitosamente. Ele é jogador pra Europa, pra esse nível aí que a gente tá vendo, porque ele não é jogador nem pro futebol brasileiro, é isso que eu quero te dizer, né? É um cara que tem futuro, se quiser, tem carreira na Europa e vai ter que comprovar dentro de campo, aquela coisa toda e tal. Uma bola pra isso ele tem. O que tu achou? Ficou complexo? Eu sei, mas eu tentei o máximo possível ser didático aqui com a galera. E aí, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.